Tá gravando? Tá gravando. Olá, meu caro. Você já deve saber de Mario antes. Hoje nós vamos reagir sobre isso mesmo. E hoje eu vou deixar o Isaac de queixo caído. Vou deixar de queixo caído. Vamos ver lá. Mario antes. Super Mario. Isaac, você não sabia sobre essa teoria. E com muita euforia, vamos escolher com sabedoria qual é o game que vai ganhar uma teoria. Você! Vamos pular isso aqui. Alguma parte importante da história. Oh yeah, revelando histórias novamente! Mas antes de tudo, a sua grande fonte de teorias está perto de chegar na marca de 1 milhão de seguidores. Consigo imaginar isso? Nem eu. Mas por agora eu preciso realmente da sua ajuda, gamer, que assiste esse canal, porque de acordo com o YouTube, 36% das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritas no canal. É até bom saber dessa informação, pois significa que pessoas novas estão conhecendo o canal. Por isso, eu convido você que é novo para se tornar um teorista e fazer parte desta super comunidade onde desvendamos mistérios de games. E você que já é um seguidor fiel, o simples quão real é cegonhas trazerem crianças, porque é realmente assim. Parece sugerir que foi nascimento de gêmeos, como vocês podem ver. E o que isso significa? Bem, isso significa que temos um fato crucial sobre a história aqui. E que talvez, e muito provavelmente, isso pode explicar este conflito visível entre eles. Eu vou te explicar. A cultura popular do nosso mundo sempre acreditou que filhos gêmeos, quando crescem, são semelhantes em habilidades, personalidade, QI e muito mais. E isso está muito errado. É extremamente comum um dos gêmeos ser bem melhor em alguma coisa que o outro. A escritora Christina Tigloff explica bem a fundo sobre isso em seus livros. Ela também é dona de um site chamado Talk About Twins, onde ela ajuda pais que passam por esse tipo de problema. Como, por exemplo, a Time publicou uma matéria sobre uma família de Seattle, onde apenas um de seus filhos gêmeos era capacitado para entrar em um programa de aprendizagem avançada, enquanto sua filha não tinha sido boa o suficiente para acompanhá-lo. Isso levantou uma grande questão. Quê? Já destruiu. Mas você é teimoso a assistir essa merda, caralho. Então, vale a pena destruir a autoestima da nossa filha para matricular o seu irmão no ensino avançado? Ou talvez devemos limitá-lo de futuras oportunidades para mantê-los juntos? É uma boa questão, certo? Eventualmente, eles decidiram colocar o garoto no ensino avançado, mas é importante entender que as pessoas não são melhores ou piores que outras, apenas diferentes em suas individualidades e igual no coletivo. Neste caso em específico, é mencionado no artigo que a filha do casal ama cantar. Perceberam isso? Com muita atenção, esses pais enfatizaram aos seus filhos que apenas porque um deles estava sendo matriculado no programa avançado, isso não o tornava melhor que o outro. O objetivo desta matéria é ressaltar que pessoas não são melhores que pessoas, apenas cada um é bom em sua individualidade. Agora, o que isso tudo tem a ver com Mario e Luigi? Bem, se você considerar a vida da dupla desde o início de tudo, literalmente desde quando eles chegaram com a cegonha, eles têm feito apenas uma coisa: se aventurar. Sim, ninguém é tão bom em fazer isso como eles. Eu quero dizer, você não pode simplesmente sair por aí pensando que a Lara Croft entrar numa floresta aleatória e lutar com uma tribo maia indígena antiga. Então pense comigo, nem todo mundo é um herói aventureiro. Apenas um tipo específico de pessoas pode fazer essas coisas, como enfrentar monstros e resgatar princesas em castelos. E esta pessoa com certeza não é Luigi. Se você prestar atenção em todos os games, você vai notar que ele é esquisito, desajeitado e é muito assustado. Ele claramente não é a pessoa ideal para lutar contra monstros e salvar princesas. A Nintendo sempre deixou claro através de sua personalidade de que ele não é esse tipo de pessoa, diferente de seu irmão gêmeo, Mario, que é um Nathan Drake da vida. E este é o ponto. A série Super Mario Bros. É toda sobre isso, sobre heróis aventureiros que estão dispostos a enfrentar qualquer monstro, qualquer tipo de perigo para salvar princesas em castelos. Colocando de uma forma bem clara, Mario é o gêmeo avançado que não tem medo do perigo, e Luigi é o gêmeo que não foi feito para aquilo. Ele não está em sua área, ele provavelmente tem suas próprias habilidades não exploradas que não sabe quais são, só que ele está tentando
tentando fazer o mesmo que Mario. Eu tenho certeza que muitos de vocês podem se identificar com essa situação, pois é super normal que o seu irmão ou irmã seja melhor que você em alguma coisa, e vice-versa, é normal que você seja melhor em outra coisa. E eu acredito que isso seja a fonte dessa relação conturbada que vemos entre eles. Não entendeu? Imagine o que o Luigi sente. Imagine a sensação de ter esse ciúme gigantesco dia após dia, ano após ano, game após game. Todos no reino dos cogumelos amam Mario. Todos admiram seu heroísmo. Ele é o centro das atenções, enquanto você é sempre visto como o número 2, o suporte, o ajudante, o player 2, o cara destinado a viver na gigantesca sombra do Mario. Ok, acho que ficou claro. Em contrapartida, isso também afetou negativamente a personalidade de Mario, que é um caso especial. Durante anos, Mario recebeu admiração, fama e glória, e isso inflou seu ego em níveis preocupantes. Ele é completamente feito de ego. Ele se imagina como o Superman do reino dos cogumelos. Então podemos entender que qualquer um que possivelmente pudesse disputar este posto automaticamente se tornaria uma ameaça para ele. Uma ameaça ao seu ego, uma ameaça à sua fama e admiração. Tudo o que fez dele o que ele é. E quem é a única ameaça que pode ofuscar Mario? Quem esteve em praticamente todas as aventuras com ele? Quem literalmente salvou ele no passado? Você está certíssimo, Luigi. Mario vê Luigi apenas como um rival, a sua única e real ameaça. E este é o grande problema deles. Enquanto um tem o ego excessivamente inflado, o outro tem um ego bem pequeno. E isso é a faísca da chama que cria essa dinâmica bem assustadora que se formou com o passar dos games. Eu sei que essa teoria pode parecer algo muito fora da caixa, mas não é algo que eu estou apenas dizendo. É mostrado com ênfase em quase todos os games da série. Agora, isso é algo que pode ser resolvido? Não. Mas é apenas uma teoria. Quer dizer, talvez. Sentimentos e ações de uma pessoa nem sempre são de sua total responsabilidade. No caso de Luigi, ao ser sempre comparado com seu irmão, ele obviamente tem sua autoestima bem frágil. Ele se sente constantemente ofuscado, mas ao mesmo tempo, ele sabe que tem medo das coisas que Mario enfrentaria sem maiores problemas. E é muito mais desajeitado que ele. No entanto, ele salvou Mario uma vez. Ele já foi o herói, e isso fez ele ter ciúmes da admiração que Mario recebe. E pode sim ser corrigido. Ciúmes é uma emoção humana que nem todo mundo pode ter naturalmente. Mas é simplesmente um sintoma da insegurança. As pessoas sentem ciúmes de outras pessoas porque são inseguras, porque não têm o que os outros têm ou não são como eles. Para curar isso, é preciso apenas que eles enfrentem as suas inseguranças para poder vencê-las. E isso não é uma tarefa muito difícil. Se você não é mais inseguro, o ciúme desaparece. Pode levar um tempo, mas funciona 100% como a maioria dos tutoriais no YouTube. Se Luigi tentar novas coisas, ele pode descobrir que é capaz de ser melhor que Mario em diversas outras áreas. Então ele pode começar a reencontrar sua autoestima e ser o herói de seu próprio game. Enquanto a Mario não pode ser corrigido. Não me entenda como hater dele. Bem, eu vou te mostrar o que tem na mente do maior mascote da indústria dos games. Música de mistério. A primeira parte, que não Super Babaca, vocês já conhecem. Agora, que tal a parte Dark? Em Super Mario World, oh yeah, eu amo esse game. Podemos ver que além de Mario jogar o Yoshi de um precipício apenas para pular alguns centímetros a mais, ele literalmente agride o pobre dinossaurinho fisicamente. Consegue ver? Ele golpeia Yoshi diversas vezes para obrigá-lo a fazer as coisas que ele quer. Você tem noção de quão cruel é isso? Mas talvez isso não seja o suficiente para você. No jogo Donkey Kong Jr., Mario simplesmente mantém em cativeiro o pobre Donkey Kong apenas para obrigar o seu filho a tentar salvá-lo. Preste atenção, Mario está forçando um jovem macaquinho a se arriscar e lutar pela vida de seu pai. E também, em uma das fases deste game, Mario usa uma alavanca para tentar eletrocutar ele. Só que isso nem é o seu maior problema. Que tal dar uma olhada na sinopse original de Super Mario Bros? Pega. Mais especificadamente nessa Pega. parte. O povo silencioso e pacífico do reino dos cogumelos foram transformados em pedras e tijolos. E a única pessoa capaz de reverter isso é a princesa Toadstool, também conhecida como Peach. Que vendo Mario fazer todo o game. Sim, ele destrói todos e ainda recebe pontos por isso. A cada tijolo que ele quebra é na verdade um Toad que ele deveria estar salvando. Mas Mario, mas ele não se importa com isso. Ele sai pisando de um corpo achatado para outro sem ter remorso algum. Policiais obrigados a matar no cumprimento do dever sentem remorso. Soldados forçados a matar nos campos de batalha sofrem remorso. Agora já Mario anda por aí matando a população inteira do reino, enquanto rouba todo o dinheiro deles em sua suposta tentativa de salvá-los da monarquia instaurada.
temporada. Por este motivo, ele nunca irá melhorar como pessoa. E essa icônica rivalidade Mario vs Luigi sempre existirá. Quer dizer, ao menos pelo lado dele. Mas é apenas uma teoria. Obrigado por assistir. Por essa semana é só, mas como eu havia dito no início do vídeo, essa série tem cerca de 227 games lançados, o que significa que ainda existem muitas e muitas teorias e coisas que vão explodir sua mente. Sério, confia em mim. Foi até bem difícil decidir por onde eu iria fazer minha primeira abordagem nessa franquia, mas eu acredito que isso tenha sido satisfatório. Vocês já foram me mostrar o outro. Vai, negócio. Pois é, talvez vocês não sei. Expulsão! A história do Minecraft, mas não, eu não quero ver. Apesar de Super Mario parecer inofensivo, existem vários detalhes na franquia que tornam os jogos cada vez mais intrigantes, e nessa surgem os mistérios, as teorias para tentar explicar certas coisas que a gente não tem a resposta, a verdade absoluta. Tipo, será mesmo que o castelo foi construído com restos mortais? Será que o navio naufragado em Super Mario 64 é realmente assombrado? O que de fato a máscara do Shy Guys escondem por mais de 3 décadas? Pois é, são essas e outras teorias que a gente vai ver hoje, então chega de enrolar e bora pro vídeo. Um dos personagens mais intrigantes da franquia Super Mario é um que nem nasceu em Super Mario, e sim, eu falo do Shy Guy. Pra quem não sabe, a Nintendo basicamente adotou o carinha mascarado de Doki Doki Panic, que foi o jogo usado como base para Super Mario Bros. USA e o Mario dos Legumes lá. O fato é que depois dessa primeira aparição do Shy Guys, eles vêm sendo usados em praticamente todo o spin-off da franquia. A maioria dos Mario Party, os jogos do Yoshi, os Paper Mario, Mario Kart e, claro, nos jogos de esporte do Bigode também, tipo Mario Golf, Mario Tênis e etc. São tantos tipos de Shy Guys em tantos jogos da franquia que é difícil acreditar que até hoje ninguém descobriu o que esses bichos escondem atrás da máscara, e justamente por isso, teorias são o que não faltam sobre o Shy Guys. A primeira vez que alguém no universo Mario conseguiu ver o que de fato existe atrás da máscara de um deles foi em Mario Power Tennis, jogo lançado em 2004 pro GameCube, porque quando você conseguia ganhar um torneio de single usando o Shy Guy, na hora de pegar o seu troféu com o Luigi, ele tropeça na escada e sua máscara acaba caindo. Você nota claramente que o Luigi toma um susto quando olha pro rosto dele, parecendo que viu algo sobrenatural ali, tá ligado? Tanto é que ele cai pra trás e fica totalmente em choque. A Jiranha usa o hack de câmera pra ver o rosto dele, beleza, mas não ajudou muito. Como não era pro jogador ter acesso a esse ângulo de jeito nenhum, a Nintendo simplesmente não criou nada atrás da máscara, então aí pelo menos ele não tem um rosto, ou a verdade sobre ele todo esse tempo era exatamente essa, que ele literalmente não tem um rosto. Tipo, muita gente se apega em Mario Strikers Charged, nessa cena onde sua máscara também cai, e quando você gira a câmera vê que a máscara do Shy Guy esconde uma outra máscara, mas isso pode ter sido só um truque visual usado pela Nintendo para facilitar o modelo do personagem e tal, porque a maior evidência de que o Shy Guy não possui um rosto tá em Paper Mario Color Splash, lá no Coliseu, onde você encontra vários Shy Guys, porque um deles em específico diz o seguinte pra você: você cheira autoconfiança e você tem um rosto, você daria um péssimo Shy Guy. É, parceiro, o duro mesmo é levar Color Splash a sério, né? Isso aí é complicado, muito complicado. Por acaso, você já se perguntou por que a fase Jolly Roger Bay de Super Mario 64 possui uma neblina tão densa e um céu tão escuro, não de um jeito noturno, mas sim sombrio? Pois é, esse é um mistério que intriga até hoje os fãs do game, porque toda essa atmosfera sombria, de horror mesmo, só tá presente na fase durante a coleta da primeira estrela, dentro do navio naufragado.
Daí pra frente, o céu sempre estará azul e a neblina jamais volta à fase. Mesmo se você repetir a primeira estrela, o clima já mudou, tá ligado? O que, tecnicamente falando, é esquisito, porque o que diabos um navio naufragado tem a ver com toda essa ambientação de terror? E é aí que entram as teorias macabras do game, porque ainda que não pareça, esse navio pode simplesmente ter afundado com inúmeros seres vivos dentro, e a alma dessas pessoas estariam presas a esse navio pro resto da eternidade, o que no lado sobrenatural da coisa, pelo menos, explicaria essa atmosfera pesada, já que você tem inúmeras almas presas ao acidente que afundou o navio. Tanto é que a Nintendo programou a primeira missão da fase para ser justamente essa, a de conseguir a estrela dentro do navio, fazendo com que ele suba à superfície e talvez liberte essas almas presas ao fundo do mar. Uma das coisas que realmente me fazem acreditar nessa história é a relação da Airship de Super Mario Bros 3 e o navio da Sunken Ghost Ship de Super Mario World, já que foi provado que a tripulação presente no terceiro jogo da franquia se tornou esse bando de burros que te atormenta no jogo do Super Nintendo. Então eu me pergunto, seria essa a forma que a Nintendo encontrou de salvar as almas daqueles que morreram em Super Mario Bros 3? Sei lá, véi. Olha só, eu já falei aqui no canal sobre a teoria que o Bowser morreu, que o Luigi morreu também. Então tá faltando o Mario nessa festa muito louca, né? Pois é, agora não falta mais. A teoria tem como origem o carpinteiro Mario ainda, conhecido na época como Jumpman, que sim, são a mesma pessoa, tem 300 referências ao longo de toda a série sobre isso. No entanto, a teoria leva em consideração o segundo jogo em que o Mario apareceu, Donkey Kong Jr., que tem a sofrida missão de salvar o seu pai, que está sendo mantido enjaulado pelo bigode. Então, depois de passar por todas as fases, o Jr. salva o seu pai, o Mario cai de lá de cima e então... não, nesse momento ele estava em coma mesmo, e é justamente por isso que a Nintendo lançou Super Mario Bros. Com uma mensagem subliminar na capa, onde claramente o Mario não tá em uma situação muito boa, já que ele aparece caindo na lava sem a menor chance de sobreviver, mas ainda assim ele tá vivo. Segundo os criadores dessa teoria, isso explicaria o porquê Super Mario Bros 2 seria apenas um sonho e Super Mario Bros 3 uma peça de teatro, justamente porque o primeiro jogo da franquia Super Mario nunca existiu de fato, ele tá apenas retratando a luta do Mario por sua vida e em algum momento da série, sabe-se lá quando, o Mario teria morrido. Eu até gosto dessa teoria, mas ela é bem viajada, até demais. Super Mario 64 é um dos jogos da franquia que mais oferece detalhes intrigantes, eu diria, e justamente por isso, o que não faltam são teorias macabras sobre o jogo. Por exemplo, se você aí já teve o prazer de jogar alguma vez na vida, deve se lembrar da Dory, esse dinossauro azul que te ajuda a conseguir a primeira estrela da fase Hazy Maze Cave. Here we go! A primeira estrela da fase era essa, em que você pedia a ajuda da Dory com toda a educação que só o Mario tem, para fazer com que ela baixe a cabeça e te leve até a plataforma. No entanto, existem evidências que mostram que o bichano originalmente não seria tão amigável assim. Pelo contrário, tudo leva a crer que ela te comeria vivo, sem dó nem piedade. Saca só, existe uma placa na fase que diz o seguinte: um gentil dragão marinho mora aqui, bata em suas costas para fazê-lo abaixar a cabeça. Não se torne seu lanche. E é justamente essa última frase que não faz o menor sentido, já que o bicho é dócil contigo, não importa o quanto você bata nele. Além desse primeiro indício, tem um nome que a Nintendo colocou na missão também: Besta Nadadora na Caverna, que, se você analisar com calma, também não faz sentido, porque a palavra besta indica algo ruim, perigoso, maligno, tá ligado? E depois de se deparar com um Thwomp que te esmaga, com esse bagulho do satanás aqui, ou essa criatura que realmente merecia o nome de Besta Nadadora, a Dory é o bicho mais fofo desse jogo. Tô errado? Não tô, né? Mas existe mais uma evidência que mostra que nos planos iniciais da Nintendo, a Dory talvez seria um inimigo mortal, já que usando códigos para acessar o debug menu, que foi usado pela Nintendo durante o desenvolvimento do jogo, a fase Hazy Maze Cave foi nomeada como Horror Dungeon, ou seja, masmorra do terror. Resumindo o esquema aqui, é bem provável que a gente seria assim engolido vivo pela Dory.
Outra teoria que pra mim pelo menos tá mais que confirmada é sobre o material utilizado na construção de todo o castelo em Super Mario 64, os Whomps. A teoria diz que cada casa, rua, construção e o próprio castelo em si foi construído com base no sacrifício dos Whomps, esses inimigos de pedra que te esmagam se você der bobeira. Ou seja, consegue imaginar quantos Whomps tiveram suas vidas tomadas para que o jogo Super Mario 64 fosse feito? Pois é, velho. E o pior é que essa teoria não foi tirada das nádegas não, já que a primeira estrela da fase Whomps Fortress você só consegue acabando com o rei dos Whomps, certo? No entanto, a frase dita por ele antes da batalha é a grande evidência que sustentaria essa teoria. Isso me deixa louco. Nós construímos suas casas, seus castelos, nós pavimentamos suas ruas e vocês ainda caminham sobre nós. Você já disse obrigado? Não. Bem, você não vai mais limpar seus pés em mim. Ou seja, de duas uma, ou ele é pedreiro, o que não me parece ser muito o caso, ou ele é o material utilizado nas construções, o que faz todo sentido, afinal de contas, ele meio que é de pedra, né? O fato é que, curiosamente, assim que você acaba com a raça do Rei Whomp, uma nova estrutura é construída na fase. Seria coincidência ou só mais uma amostra do sadismo irônico da Nintendo, construindo mais paredes com o inimigo que você acabou de matar? E valeu aos novos parceiros do canal, Gabriel Matheus, que voltou como Shihan, e ao Fox6145, que nem chegou e já virou Shidoshi, tamo junto. E aos novos senseis, José Matheus, Shura, Lucas Luquinhas e Tio Sinon, que também tá de volta, tamo junto demais. Se curtiram, deixa um like, se inscrevam no canal, tamo junto e até a... Agora. Você tá vendo isso aí? Tá vendo? Tá vendo? Chupa. Chupa. Tu vai ver só. Tá vendo? Tá vendo isso aqui? Tu viu isso aqui que tu acabou de ver? Tu viu? Pois é. Nesse momento você não sabia disso, que eu sei. Senão você para de jogar Mario. Cegueiros insanos. Cegueiros detalhes. Apesar dos jogos da franquia Super Mario terem sim enredos bem simples, ao Vê isso aí, que eu não vou falar nada. desses 35 anos que o Bigode tá na atividade, o que realmente não faltou foram segredos, detalhes inclusos nos games que pouca gente percebeu. Por exemplo, alguém aí sabe qual a relação entre os Boos e o Bowser? Que fim levou o Big Bobomb depois de ser derrotado em Super Mario 64? Ou os modos de acabar com alguns inimigos aparentemente imortais? Pois é, hoje tem muita coisa interessante que eu aposto que você não fazia ideia sobre a franquia. Então, sem enrolar, bora pro vídeo. I want to break free. Todo mundo aí deve se lembrar da fase do pinguim em Super Mario 64, né não? Até porque a primeira maldade a gente nunca esquece. Pois é, quem nunca, né? O fato é que, como deu pra notar, a fase se passa na neve. Então você vai apostar corrida com o pinguim no gelo, vai resgatar os bebês pinguins, vai ajudar o boneco de neve a recuperar a sua cabeça e afins. Here we go! Pois bem, uma das características dessa fase, não sei se você chegou a reparar, é que neva o tempo inteiro, no alto da montanha, lá embaixo, não importa, flocos de neve sempre estarão caindo durante a fase inteira. E é aí que eu te pergunto, você tem ideia de como funciona essa neve em Super Mario 64? Será que ela está presente em literalmente cada metro quadrado do cenário, ou ela só renderiza onde o Mario tá? A real é que nenhum e nem outro, porque a Nintendo foi eficiente na criação dessa neve da fase, já que caso você altere o eixo da câmera padrão do jogo, vai entender exatamente como funciona esse nevoeiro todo aí.
Sim, a neve é uma espécie de filtro, de película que vai literalmente na lente da câmera do Laquito. E aí não importa onde você esteja, a neve sempre estará presente também. O engraçado é perceber o recorte de onde ela começa e termina, com toda a manipulação de câmera do jogo e tal. Há alguns anos aí, eu falei sobre a possibilidade de matar o Big Boo na Ghost House em Super Mario World. Muita gente ficou surpresa, outros já sabiam do esquema e, tranquilo, ficou por isso mesmo. Porém, existe um outro bicho considerado imortal que também morre, e no caso eu falo dos Blerg. Pra quem não sabe, sim, se você tiver montado num Yoshi e usar os frames corretos, dá pra engolir o bicho escroto. Mas o que eu quero mostrar aqui é que dá pra se livrar deles usando uma capezinha básica também. A tarefa é um tanto árdua de se fazer, porque isso não era o que a Nintendo havia programado pro bicho, já que não importa o que você tente fazer contra eles, seu destino é sempre o mesmo. A premissa é basicamente a mesma do Big Boo. O grande problema é que você precisa escorregar, deslizar nessa plataforma aqui, já que eles só aparecem dessa forma. Então, caso você consiga terminar seu voo quando o Blerg aparecer, é isso que acontece. É um sofrimento acertar isso, sério, mas o bicho não é imortal como todo mundo imaginava. Assim, uma das coisas que mais chamou a atenção quando o Super Mario 64 foi lançado, tirando o 3D, é claro, né? Foram as vozes, os efeitos sonoros espalhados por todo o jogo. Ou seja, basicamente tudo o que o Mario fazia tinha uma frase ou um barulho diferente para cada ação. Morrendo, entrando nas fases, pulando e até dormindo. Mamma mia. Quem deu voz ao personagem foi o Charles Martinet, que também é voz do Luigi, do Wario, Aloyd e afins. Hello, it's me, Mario. Uhul. Pois bem, isso geral sabe, né? No entanto, quem jogou Super Mario 64 deve se lembrar da risada macabra do Bowser também. E é aí que vem o pequeno segredo que pouca gente sabe, porque essa também é a voz do Charles Martinet. Como assim, Jiranha? Seguinte, o que rolou aqui foi que eles gravaram uma risada do maluco. E simplesmente alteraram a velocidade e a afinação do áudio para virar isso daqui. No entanto, parte 2, essa risada não foi usada apenas para a risada do Bowser. Tipo, quem aí se lembra dos efeitos sonoros dos Boos no pátio do castelo? É, essa mesmo. E por incrível que pareça, se você acelerar muito o áudio da risada, alterando sua afinação também, vai chegar no exato efeito dos Boos no jogo. Honestamente, eu jamais imaginei que a Nintendo tinha feito um treco desses, mas fez, né? Um dos mistérios mais estranhos envolvendo a franquia Super Smash Bros. Era por que diabos a Nintendo colocou um terceiro olho na Daisy e não era nem na testa, tipo o Riei, era na nuca mesmo, velho. De qualquer forma, isso foi apenas um glitch mesmo, que acabou sendo corrigido em outros patches. No entanto, esse não foi o único corpo estranho a aparecer grudado em um personagem da Nintendo. Não mesmo, porque em Paper Mario The Thousand Year Door, um bagulho muito bizarro foi encontrado no corpo do Mario também, mas apenas em um momento muito específico do jogo, no Game Over. E nem adianta procurar assim, porque nessa posição você não vai encontrar nada de errado. Tirando o fato do Mario estar nocauteado, é claro. Porque é só quando você gira a câmera do jogo para o que seria as costas do Mario que você percebe que o personagem usa um brinco com a sua própria cabeça. O tempo para girar a câmera é curto e ele fica poucos segundos nessa posição também. Mas assim, se você conseguir encontrar um ângulo bom, vai ver que tem uma cabeça de Mario grudado na orelha do Mario. E detalhe, é só de um lado também. Sinceramente, eu não faço a menor ideia do que esse troço tá fazendo aí, nem se a Nintendo furou a orelha do maluco de propósito ou é só um glitchzinho básico mesmo. O fato é que isso não foi corrigido e tá em cada cópia vendida do jogo, inclusive na sua.
Se você tiver, claro. A primeira fase, o primeiro boss de Super Mario 64, possui uma história bem bizarra que, véi, tava na nossa cara o tempo todo, mas eu garanto que a maioria aí não notou. Inclusive eu, pra ser bem sincero. E no caso eu falo do Big Bobomb, ou King Bobomb. Sim, tecnicamente falando, ele vai ser o primeiro chefe que você de fato vai enfrentar no jogo. E por isso, ele é simples, basta agarrar o bicho pelas costas e jogar na plataforma 3 vezes. Depois de derrotado, eu te pergunto, por um acaso você sabe o que aconteceu com ele depois da grande batalha? Caso não, se liga, quando você entra na fase pela primeira vez, acaba descobrindo que o lugar virou um campo de batalha, e isso aconteceu depois que o King Bobomb colocou suas garras na Power Star. Então a nossa missão é recuperar a estrela e tirar o poder do rei, certo? Exato. No caminho a gente passa pelo seu exército de Bobomb, seu cachorro e essas bolas estranhas aqui. Se eu não contei errado, existem apenas 2 delas. Então a gente continua subindo, chega no chefe, acaba com ele, recupera a estrela e pronto. Bora pra próxima estrela da fase. Mas antes, se você conversar com o Bobomb Rosinha, ele vai te agradecer e dizer que o chefão não é nada além de um fracassado agora. Palavras fortes, né? Pois é, o problema é que caso você vá na mesma vala onde haviam 2 bolas gigantes, agora existem 3 delas. E não precisa nem perguntar, porque, sim, sem a estrela que fornecia o poder pro rei, ele voltou a ser apenas um objeto na fase. Pois é, esse é o triste fim do Big Bobomb que pouca gente conhecia. Todo mundo aí já deve saber que o primeiro jogo da franquia, Super Mario Bros, possui sim alguns segredos bem interessantes, tipo a possibilidade de pular por cima do mastro, o curioso mundo negativo, ou então as famosas Warp Zones que te levam pra tudo quanto é lugar do game. No entanto, a terceira fase do sexto mundo possui um detalhe tão improvável que eu garanto que você não sabia. Sério, eu não consigo nem imaginar alguém reparando num treco desses, só porque não faz sentido mesmo, tá ligado? Mas enfim, no início da fase você vai passar por umas plataformas fixas e chegar nessa plataforma móvel aqui. Como deu pra notar, sua rota é apenas vertical, certo? Pois é, mas assiste a cena primeiro, vai. Deu pra entender o que rolou aqui? Curiosamente, a Nintendo programou essa plataforma com range variável, ou seja, quando você tá em cima dela, a plataforma se comporta de uma forma meio estúpida, eu diria, porque sem nenhum motivo ela aumenta o alcance, e se você ficar ali enrolando, vai simplesmente morrer mesmo. E sim, eu sei, esse é o segredo mais inútil que você já ouviu na vida, mas fala sério, você sabia desse negócio, hein? Primeiro, valeu a todo mundo que desejou força nessa semana. Tamo junto. E aos novos membros, os Shidoshis, Gustavo Fontinelli, Start... E depois de descobrir como de fato funcionam as escadas infinitas em Super Mario 64 e a sua real aparência em forma de bebê em Fallout 3, vocês pediram e tá aqui mais um vídeo desvendando truques que os devs utilizam em seus games para esconder alguns defeitos, criar ilusão de ótica nos jogadores ou só para economizar memória mesmo, né? Então prepara aí que hoje você vai entender o que a Nintendo teve que fazer com o Mario em algumas mortes específicas, os truques que a SEGA utilizou nas cutscenes em Sonic Adventure, o mistério dos quadros em Ocarina of Time e etc. Então chega de enrolar e bora pro vídeo. Em Super Mario você pode perder a vida de várias formas diferentes, mas geralmente acontece em etapas, tipo você perde um power-up ou toma muito dano e acaba morrendo. No entanto, existem formas de partir dessa para uma melhor instantaneamente, e não importa o power-up que você tenha no momento, tipo os buracos. Esses são fatais em todo jogo da franquia. Cair na lava nos primeiros títulos também te matava direto.
Já em Super Mario Galaxy, o que dava insta-kill mesmo eram os buracos negros, matéria escura, areia movediça e a água envenenada. Mas assim, só 2 deles realmente importam pro vídeo de hoje, que é a água envenenada e a areia, porque durante a animação da perda de vida, se você reparar bem, vai notar que tá faltando o cabeção do Mario aí, não tá não? Pois é, a natureza não foi tão bondosa com o personagem, e gostando ou não, ele tem sim uma senhora cabeça, tanto que quando você olha para esse modelo da foto, percebe que não importa o que faça, não tem como esconder essa cabeça, e sabendo disso, a Nintendo teve que arrumar um jeitinho interessante de fazer essa animação sem precisar mostrar a expressão de sofrimento do Mario. Então, se você manipular a câmera do jogo para uma posição que mostre a animação completa dele, vai entender o que de fato rolou aqui. Se não tem onde enfiar a cabeça, simplesmente a encolha e tudo estará resolvido. Ninguém mandou criar uma cabeça desse tamanho aí também, né, mano? O Templo da Floresta em Ocarina of Time é cheio de truques visuais que com certeza já te enganaram. Já que está de agora, eu acho, não tenho Alguma vez, mas sem dúvida a primeira fase do Phantom Ganon era a mais intrigante de todas. Pra começar, o universo dos videogames esconde muitos segredos, mistérios que eu garanto que cada um de vocês gostaria de ter uma resposta. Por exemplo, como diabos funciona a escada infinita em Super Mario 64? Qual a real aparência do seu personagem bebê em Fallout 3? Ou então, como o moço da pizza em Earthbound te encontra em qualquer lugar do mapa? O fato é que os devs escondem truques muito interessantes em seus games. Alguns servem como ilusão de ótica para te enganar mesmo. Já outros é pura programação. Então chega de enrolar e bora desvendar alguns mistérios que atormentam nossas cabeças por anos e mais anos. Se você aí nunca pediu uma pizza em Earthbound, não sabe o que é serviço de qualidade. E relaxa, eu posso provar. Como assim, Jiranha? Então, a forma como o sistema de delivery no jogo foi programado, véi, é uma das coisas mais geniais e sem noção que eu já vi em um game. No telefone de Earthbound, você tem acesso a 2 serviços importantes. O Escargo Express, onde você liga e um cara vem buscar ou levar itens que você armazenou no depósito, e o Mac Pizza, que... bom, serve pra você pedir uma pizza. É importante pra mim, mas só falando assim não parece nada demais. No entanto, se eu te falar que esses NPCs foram programados com um algoritmo de pathfinding absolutamente complexo, mudaria alguma coisa? Não. Então deixa eu explicar. Pathfinding é a arte de fazer a inteligência artificial sair do ponto A até um ponto B da forma mais precisa possível. E o melhor exemplo disso é Pac-Man, onde os inimigos foram programados para te encontrar no meio desse labirinto todo. Só que brincar com isso em um cenário desses é fácil. Agora, em um mapa como esse, aí a gente muda o rumo da conversa. O fato é que não importa onde você esteja, se for acessível, o entregador vai calcular o melhor caminho em todo o mapa do jogo para chegar até você. Tá, Jiranha, mas isso não é nada genial. Vamos aprofundar o negócio então. Será que o entregador consegue encontrar o caminho se eu colocar vários obstáculos não programados no jogo oficial? Sim, ele encontra, ainda que você modifique completamente o jogo. Esse NPC ainda vai te achar. Parece magia, mas é puro trabalho mesmo, porque ele calcula todas as variáveis possíveis no mapa, não importa o quanto você altere. Mas calma que eu não parei por aí, porque eu sou meio do mal mesmo. Então, no editor eu fechei tudo, coloquei água em volta e tentei chamá-lo de novo. E o resultado foi um tanto surpreendente. Depois de vários minutos de espera, o serviço te liga falando que a pizza esfriou, que ele tá cansado e desistiu de te encontrar. Ou seja, ele podia simplesmente atravessar tudo e pronto, te entregar a pizza, mas a programação dele não permite. Não à toa, um dos devs do game disse em entrevista que programar esses NPCs foi uma das tarefas mais difíceis de todo o jogo, e agora eu entendo o porquê. Não existe um jeito mais
Real que começar um jogo literalmente nascendo, né? Fallout 3 te coloca na pele de um bebê no início do game, mas assim, será que se trata de um bebê de fato mesmo? Aqui você começa aprendendo as coisas básicas da vida, então você pode andar, brincar com objetos e explorar o cercadinho. No entanto, apesar do jogo possuir sim visão em terceira pessoa, com você adolescente, jovem adulto e adulto, como bebê, essa função é desabilitada, o que é curioso, porque o que diabos tem de mais nesse trechinho que dura no máximo 5 minutos do jogo inteiro, né não? Também acho, e foi usando mods ou injetando comandos no console do game que a gente entendeu o porquê a Bethesda não liberou a visão de você bebê pros jogadores. Simplesmente porque eles não criaram o modelo bebê, ou seja, o povo literalmente encolheu o seu tamanho para que a visão ficasse na altura de uma criança mesmo e ninguém percebesse nada. O triste é você hackear a câmera do jogo e ainda ter que ouvir esse marmanjo fazendo sons como se fosse um bebezinho mesmo, tá ligado? Será que esse pai não tá vendo que tem alguma coisa errada com essa criança? O fato é que a Bethesda não criou um modelo bebê pro jogo, talvez pela temática de Fallout em si, e usou esse truque das pílulas de nanicolina pro seu boneco ficar assim e te fazer de idiota, achando que você era um bebê de verdade. Tirando as lendas que o povo criou ao longo dos anos em Super Mario 64, o primeiro mistério real, concreto mesmo do game, era como diabos funciona a escada infinita do jogo. Pra quem não sabe ou não se lembra, essas portas aqui indicam progresso, já que os Bowser e o terceiro andar do castelo só eram acessíveis depois de um certo número de estrelas. Então, caso você chegue em uma dessas com menos estrelas que o requerido, a porta não vai abrir. No entanto, a de 70 estrelas, a última, a que te leva pro Bowser final, abre, não importa o número de estrelas que você tenha coletado. Porém, jamais vai conseguir chegar na fase final, porque sem ter as 70 estrelas obrigatórias para zerar o game, essa escada que te leva pro Bowser simplesmente não termina. Na época, a gente até tinha noção do que acontecia, mas nunca deixou de ser impressionante, porque você subia mais um pouco e quando resolvia descer, já tava lá embaixo, velho. No entanto, é simples entender como a Nintendo fez essa escada. Saca só, mudando o ângulo da câmera com algum mod, você percebe facilmente o que acontece aqui. Porque a partir da altura do segundo quadro, o jogo sempre vai te teletransportar pro primeiro. E é assim que o ciclo infinito começa. Ou seja, nesse ponto existe um gatilho programado da seguinte forma. Se você não tiver 70 estrelas, o jogo te manda pra baixo sem dó nem piedade. E caso você consiga as estrelas necessárias, esse gatilho é desativado e a escada se comporta como tem que ser mesmo. O que a Nintendo não esperava é que os jogadores utilizassem a velocidade negativa do Mario para fazer isso daqui. Porque existe um limite para a velocidade positiva que o Mario pode atingir, mas negativa, não. Então, usando os BLJ, você consegue armazenar a velocidade do Mario como se fosse uma mola. E quando o seu boneco se solta, a velocidade chega a números ridículos, mas tão ridículos que o próprio gatilho da escada não consegue fazer a sua função direito. E aí você simplesmente passa por ele. O fato é que a Nintendo enganou a gente por um bom tempo com essa escada, mas vamos combinar, né? A gente deu troco, isso não dá pra negar. Na boa, se tinha uma coisa que impressionava nos consoles da terceira geração, Nintendinho, Master System, eram esses bonecos gigantescos aqui. Então, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou, adeus e tchau.